Quarta-feira, 28 de setembro de 2022, o preço do orgulho. Nós vamos falar aqui que o pecado teve a sua base em algumas coisas. Uma delas foi o orgulho. Lúcifer, o anjo poderosíssimo que Deus próprio criou, puro, limpo, imaculado, perfeito, agora misteriosamente surge o orgulho no seu coração. Nós vemos aqui que Deus usa duas cidades para comparar lados opostos de decisões que nós precisamos tomar. O lado de Deus ou o lado do inimigo. São decisões que nós temos que tomar livremente. Que lado que nós estamos e que lado que nós queremos ficar. Por exemplo, Jerusalém é, na Bíblia, a cidade onde representa o reino de Deus. Enquanto Babilônia representa o domínio de Satanás. A cidade que indica todas as coisas falsas. Um domínio falso. Veja que na Bíblia sempre é chamado o povo para Jerusalém. Ou Salém, ou Monte Sião. E a Bíblia sempre fala desde o começo para sair de Babilônia. Indica que Babilônia não é o nosso lugar. A palavra Babilônia significa confusão. Deus não é um Deus de confusão. É um Deus de paz, de amor, de liberdade, de justiça. E ele diz: vem habitar comigo na Nova Jerusalém, no Monte Sião. E lá em Apocalipse 18:4 fala: sai dela, povo meu, sai de Babilônia. Porque se você continuar em Babilônia, que representa o lado mal de Satanás, na confusão religiosa, naquilo que não representa a Deus, embora fala-se de Deus, falsamente, então, se você ficar ali, você vai também ser jogado no lago de fogo, como Satanás será. Então, em Babilônia, o rei era Nabucodonosor. Foi exatamente essa parte que representa, foi usado para representar Satanás e a origem do pecado. Nabucodonosor criou Babilônia. Ele tinha um exército poderoso, dominava sobre tudo, e criou os jardins suspensos da Babilônia, onde tinha piscinas no meio do deserto, do nada lá, tinha palmeiras, tinha palácios, um povo muito progressista. E um dia ele sobe ali no seu palácio e diz: vejam, Babilônia, coisa linda, maravilhosa. Eu construí essa cidade com minha inteligência, meu poder e as minhas mãos, para o meu prazer, para o meu deleite. Ele não atribuiu nada a Deus. Ele achou que foi tudo por causa dele. Ele que fez. Forças dele, a inteligência dele. Deus não gostou disso. Foi o que aconteceu com Lúcifer. Ele: por que eu não posso ser Deus? Eu posso ser Deus também. Eu tenho poder. Eu sou vistoso, formoso, inteligente. E todos aqui no céu e no universo me admiram. Eu quero ser igual ao Altíssimo. Eu subirei, meu plano é o seguinte, disse Lúcifer.
Meu plano é o seguinte, é subir acima das nuvens do céu, das estrelas do céu, dos seres celestiais, acima deles. E ser semelhante ao Altíssimo. Ser Deus. Querer ser igual a Deus não é o problema. No caráter. Ser igual a Deus no caráter não há problema. O problema é quando você não tem caráter e quer ser igual a Deus. Deus quer exatamente isso. Sede perfeito, igual perfeito é vosso Pai. Ou seja, Deus quer que nós sejamos igual a Ele. No seu caráter. E seu caráter, a base é amor, liberdade e justiça. Mas Satanás não tinha mais esses atributos. Ele tinha orgulho, ele tinha prepotência, ele tinha violência. Ele queria ser adorado sem merecer. Um ser criado não pode ser adorado. Quem pode ser adorado é só Deus, que é divino. E aí então começa algo diferente para Deus. O amor altruísta de Deus agora estavam sendo desafiados pelo egoísmo de Satanás e pela competição que ele estava fazendo a Deus. Agora vamos medir força. Você é Deus, também quero ser Deus. E meu plano é esse. E eu tenho o apoio de todos os anjos, todos os seres aqui. Está tudo do meu lado. Deus, então, longamente, com paciência, explicou para eles: você não tem condição de criar, você pode, eu te dei poder, eu te criei, te dei poder para você fazer uma porção de coisas maravilhosas. Você tem muito poder que eu te dei. Aliás, o anjo mais poderoso do céu é você. Mas, apesar de tudo, você não pode criar nada. Então, como você vai participar comigo na criação? Como você pode ser Deus? E durante muito tempo, o Altíssimo tentou dissuadi-lo disso. Não podes fazer isso, Lúcifer. E ele então começou a esparramar essas mentiras no céu. Diz que Deus era um Deus tirano, injusto, ditador. E se alguém fosse contra, Deus mataria na hora. E aí, todo o céu, por mais que creia em Jesus Cristo, em Deus, eles ficaram com um ponto de interrogação na cabeça. Mas será possível? Lúcifer, uma pessoa tão consagrada, será que ele está errado? Mas Deus é Deus tão bom, não tem motivo nenhum para... Durante toda a eternidade, Deus criou, Deus é amor. Deus nos dá liberdade para nós fazer o que quisermos. Mas não estou entendendo isso. Os anjos não entenderam isso. O motivo, o porquê surgiu isso. Então, começa a grande luta. Satanás diz que eu fui longe demais, não há como voltar atrás. E Deus, então, comparando com o rei de Babilônia, ele cita Satanás aqui, Lúcifer principalmente, né? Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei.
subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Que arrogância, que orgulho, que prepotência. Não teve medo de enfrentar a Deus. Agora já não era mais uma dúvida, não era mais algo que ele tinha direito de discordar. Não, agora ele estava enfrentando a Deus. Já está tudo preparado. Ellen White diz que mais de 50% de todos os bilhões de anjos dos céus já estava do lado de Satanás. E dizendo, pode contar conosco. Eu estou do seu lado, Lúcifer. Mas Deus usou a paciência para dar a resposta àqueles pontos de interrogação de todos os seres que estavam ali no céu e também para aqueles que resolveram ficar do lado de Satanás. E explicou, e a última chance, o último convite que Deus fez aos anjos. Deixe ele sozinho, vem desse lado, porque eu vou expulsar ele daqui. E diz que, então, muitos anjos foram do lado de Deus, mas ficaram com dúvida. Então, para dirimir essa dúvida, vem a história que nós vamos ver a partir de amanhã, do plano da salvação de Jesus. Que é um plano extraordinário, que nem Lúcifer era capaz de imaginar qual era a altura, largura e profundidade, a extensão do amor de Deus por nós, seres criados, bem abaixo deles. Aí estão as origens misteriosas do mal no universo. Mas a vindicação do nome de Deus será feita. Esse ponto de interrogação não mais existirá. Aliás, já não existe mais. Depois da cruz do Calvário, da ressurreição de Jesus, os seres celestiais dizem para o próprio Deus: justos são os teus juízos, ó Deus. Só o Senhor merece adoração. Só o Senhor é Deus. Então, é hora de exterminar o pecado. Mas Deus está sendo longânimo, deixando ainda mais um pouco, para que nunca mais se repita essa desobediência. E no final, Deus virá e o próprio Satanás se incendiará com a glória de Deus. Deus não tem prazer em matar Satanás, porque ele odeia o pecado e não os seres criados. Mas aquele que não estiver com a veste de justiça de Deus, de Jesus, esse será fulminado. Vamos ter muito cuidado, porque o orgulho pode nos levar muito longe de Deus e muito perto de Satanás. Deus nos livre.